Bom, eu digo boa tarde ou bom meio-dia? Boa tarde. É boa tarde? Ah, então eu tô com fome. Pois Você me chamou errado. Hoje é antes ou é depois? Se for o caso, a É gente depois? inverte. Depois. Legal. Então, Maria Sampaio, ele já disse nessa história toda dos 505 mil, que eu fiquei envergonhada agora, né? Mas é o seguinte, ele faz uma coisa muito bem que eu também sei fazer. Ele estuda com quem ele vai negociar antes. Então ele já foi sabendo tudo de mim, mas eu já sabia um pouco dele também, né? Então negociar com o Marcos Vinícius não adianta ir leve não, porque não vai. O projeto saiu depois que eu saí de lá, né? Mas saiu. Hospital São Rafael. Aliás, motivo de muito orgulho para Não, não? Legal, bacana. Eu me sinto muito feliz, né? Porque a gente deixou lá uma história. Mas assim, tenho 50 anos. Fiz no dia 19 de janeiro desse ano, com muito orgulho. Fiz o meu marco, né? Então, a partir de agora, eu tenho 5. Então, tenho direito a tudo. Aliás, o meu nome já diz isso, Maria pode tudo, né? Então, eu posso tudo, efetivamente. Então, essa é uma coisa que eu acredito. Sou administradora, minha graduação é administração, me especializei em RH e gestão empresarial. Sou apaixonada por gente. Estou olhando as carinhas de vocês assim, adorando ver, gosto porque são complexos e complicados, né? Então precisa a gente saber efetivamente lidar com a gente. E eu já nasci teimosa, né? Eu gosto de dizer isso, porque no meu nascimento eu já fui teimosa. Então eu nasci com 2 quilos e 100 gramas. Minha mãe disse que eu não sou de 8 meses, mas os médicos dizem que sim. Minha mãe disse que ela levou nas contas, porque minha mãe é do interior. Então, o pessoal do interior não acredita que uma criança de 8 meses sobreviva. Então, a minha mãe disse que ela levou nas contas, mas os médicos dizem que eu sou de 8 meses. Eu fui apressada. Por essa pressa, eu me lacei no cordão umbilical, né? Então, eu nasci enrolada no cordão umbilical, a morte não me quis, né? Graças a Deus. E a parteira disse, ela conseguiu sair. Portanto, vai se chamar Maria. Esse é o origem do nome. Então, daí eu nasci com esse nome, Maria, que eu amo, e tenho um orgulho muito grande, né, de dizer às pessoas, como devo me chamar? Porque normalmente acham que o nome de Maria não é um nome novo, eu disse Maria, né? Então, esse é o meu nome. E daí fui, né, crescendo na vida, fui enfrentando os meus desafios. Tem uma pessoa que é minha grande referência, é o meu pai, né? É quem me ensinou tudo, desde pequeno. É quem me ensinou a fazer as escolhas, foi quem me conduziu pela vida. E tenho tido assim, oportunidades muito grandes de encontrar pessoas maravilhosas e aprender com elas. Entre elas o próprio Marcos também. Cada vez que eu converso com o Marcos, mais eu aprendo mais. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouco, conversar um pouco sobre o tema que eu trouxe. Eu preparei uns slides muito mais para me orientar, né? Porque senão eu vou começar a ir para um pouco, depois fica tudo confuso, né? Depois vai começando a dar fome nas pessoas. Então aí eu fiz assim, organizei os slides. Então a gente escolheu o gestor de pessoas, a superação das crises e a perenidade das empresas. Por quê? Porque esse é o momento que nós estamos no olho do furacão, né? Nós estamos num momento de crise. E eu já passei por várias, inúmeras, né? Já ajudei as organizações por onde eu trabalhei a enfrentar momentos extremamente difíceis, né? E a gente conseguiu superar. Então eu falei, bom, então vamos falar isso aí, esse tema também que eu estou falando em outros lugares, até para poder falar dessa experiência e levar um pouco para elas. Eu gostaria que aquelas perguntas que vocês tiveram quando leram esse título, eles leram antes desse título, né? Não foi isso? Podem guardar aí para vocês me fazerem, porque eu acho que vocês têm uma série de perguntas que vão querer me fazer, tá? Então, guardem para a gente conversar sobre isso. Tá legal? E aí, a primeira questão é a gente identificar quem é o gestor de pessoas. Então, vamos fazer aqui um mapeamento. Neste grupo aqui, nessas pessoas que estão neste ambiente,
Quais são as pessoas que têm responsabilidade direta sobre outras pessoas, seja em grupo de trabalho, seja exercendo cargo de liderança? Muito bem. Então, todas essas pessoas já têm pessoas sob o seu comando. Mas eu coloquei essa apresentação de forma que a gente possa se comunicar, né, tanto com essas pessoas que têm pessoas sob o seu comando, e quanto às outras pessoas que ainda não têm, que provavelmente terão, e pessoas que dentro da família tenham essa condição. Quem tem dentro da família a condição de ser, vamos dizer assim, o cabeça da família, ou a cabeça, né? Muito bem. Então, tudo que eu vou falar aqui, a gente consegue colocar em uma aplicação da empresa e em uma aplicação da vida pessoal. Tudo bem? Quando a gente fala de gestão de pessoas e a gente está falando de grupos, você fala de uma relação de um indivíduo com outros indivíduos. Quando eu falo de gestor de pessoa, eu, Maria Sampaio de Almeida, responsável pelo meu destino. Vou conduzir as rédeas, eu chamo, conduzir as rédeas do meu cavalo, né, e chegar onde eu quero. Então, quando a gente fala aqui também, a gente também está falando nessa condição. Ou seja, quem não é cabeça de família, quem não tem pessoa sob comando, também vai usufruir do que a gente vai conversar aqui. Na medida que as coisas forem, né, aparecer, né, aquela pergunta que eu queria fazer, aí vocês podem levantar a mão e a gente vai interagir, tá bom? Porque senão corro o risco de terminar a palestra, todo mundo vai embora, vai ficar estudando nada e vai acabar. Vamos lá? Então, esse gestor de pessoas a gente acabou de caracterizar, e uma coisa que eu coloco que é extremamente importante: você tem propósitos. Quais são os meus propósitos? Qual é a minha missão? A minha missão, eu digo que é o seguinte: ajudar o desenvolvimento de pessoas e organizações. Então vocês não imaginam o prazer que está me dando estar aqui com vocês hoje. Porque eu estou fazendo exatamente isso. Eu estou ajudando a desenvolver-se enquanto organização e contribuindo para todos os que estão aqui se desenvolver como pessoas que você tem. Então essa é a minha missão. Então é isso que eu tenho para mim. Então esse é o meu propósito de vida. Então quando você tem essa constância de propósito, fica muito fácil. Uma vez aconteceu na minha vida um fato interessante. Eu estava casada, recém-casada, eu e meu marido, a gente optou por comprar casa. Né? Então quando a gente faz a opção de comprar a casa, a gente trabalhava, a gente sacrifica todo o restante. Né? Não compra os móveis, né? A gente só compra a cama, né, para dormir, a geladeira e o fogão, não é isso? Então a gente não comprou. Então a gente estava na fase de decisões. Eu queria comprar o sofá, né? Mas eu estava na dúvida se eu queria, na verdade, um sofá mais caro, né? De corvinho, né? E depois eu ficava na dúvida: compro o sofá de corvinho ou compro o mais barato para comprar uma terceira peça? E aí um dia eu conversando com era minha comadre, eu disse assim, ela disse: mas cadê o sofá? O sofá não sai. Eu disse: pois é, já tem 6 meses que eu estou pensando em comprar esse sofá, não consigo comprar esse sofá. Ela disse: mas você não vai conseguir, Deus. Você não decidiu ainda se você quer, se você vai comprar o corvinho ou não. Então, daí o que eu quero dizer para vocês com essa coisa simples é o seguinte: enquanto você não tem traçado o rumo que você quer, qual é o propósito que você tem de vida, e você está indeciso, você não vai para lugar nenhum. Eu lamento muito. Quem estuda aqui? Quem está na dúvida de estudar, não parou de estudar. Legal, gostei da sua provocação. Quem frequenta uma escola, está fazendo uma graduação, pós-graduação, muito bem. Desses que levantaram a mão, quem ainda está na dúvida se está ou não no caminho certo? Maravilha, parabéns. Consiste, né? Estamos todos seguros. Mas existem jovens que não sabem, né? Estão, às vezes até adultos, né? Voltam, né? E aí é preciso parar para refletir, para encontrar o que eu quero realmente. Onde é que eu quero ir? Porque aí as coisas ficam mais fáceis. Vamos lá?
A busca pelo sonho, falando sobre isso, como fazer a caminhada, ou seja, onde é que eu vou, né, de que forma eu vou chegar lá, que recursos eu preciso ter, se eu preciso investir no treinamento, se eu preciso melhorar o meu relacionamento. Eu era uma pessoa, por exemplo, extremamente tímida. Eu era tímida. E aí eu falei, bom, se eu quero atuar desenvolvendo pessoas e organizações, isso significa dizer que eu também vou dar treinamento. Aí eu comecei a trabalhar nesse sentido. Então, reconhecer suas fraquezas. Na verdade, é preciso viver, não é preciso. Fernando Pessoa disse isso com muita precisão. Então, a vida, gente, é um comando. Não há precisão na vida. Eu estava outro dia olhando, eu fui ajudar uma empresa a fazer o planejamento estratégico dela, uma empresa do ramo de construção civil, e nós fizemos o cenário da empresa no segundo semestre de 2008, antes do fatídico trimestre, né? Fatídico trimestre. Então nós fizemos lindo, belíssimo planejamento estratégico. E eu tenho uma obrigação como consultora dessa área, eu chego e digo para as pessoas o seguinte: nós fizemos o cenário otimista, vamos fazer o cenário pessimista. É minha responsabilidade profissional falar isso. E na época os donos da empresa optaram, não existe cenário pessimista para a gente. Existe aí uma perspectiva de crescimento por 10 anos, maravilha. Aí outro dia eu estava olhando, até dei belas risadas com a empresa, sabe? O que a gente colocou aqui? E agora a gente está fazendo a revisão do planejamento já dentro de um novo cenário. Então, a vida não tem precisão, então a gente tem que estar preparado para isso. Ou seja, o que eu quero dizer a vocês, mesmo que você tenha essa missão muito bem definida, haverá momentos que você vai, hein? Oscilar. Ajustar as velas. Então, nesse momento, eu preciso exatamente parar e pensar e fazer meu direcionamento. Agora, o que a gente observa? As grandes empresas e as pessoas que conseguiram grandes resultados, eles ajustam as velas, mas eles ajustam as velas buscando o propósito. Eles podem mudar o percurso, mas vão ao encontro daquilo que ele pretende. Acreditar em seu propósito, já falamos, formar alianças, né? Então, como é que eu formo essa aliança? Consiste em ter uma experiência fantástica ainda, que faz aliança todo o tempo. Então, empresa, como é que eu posso formar essa aliança? Pessoas, indivíduos, como é que eu vou formar alianças? Alguém quer me ajudar? Eu ajudo. Oi. Eu tenho dito e acredito que a base de qualquer relação é a confiança, seja ela pessoal, profissional, afetiva, e a base da confiança é a verdade. Se você tem esse pilar, se você tem esse terreno, é mais fácil de administrar os teus. Com certeza absoluta. Posso complementar? Acho que a aliança a gente começa por descobrindo os interesses comuns. O que é que nos aproxima? Né? Aí, com a verdade, com tudo a gente consegue. E fazer essa união de esforço. Então, na vida da gente, no individual, na vida pessoal também, a gente consegue isso. A gente consegue ter grandes amigos, a gente consegue se juntar com colegas de escolas, né, e formar alianças para poder vencer naquilo que a gente precisa. E se a gente souber fazer cada vez mais, utilizando o quê? Dessa relação de confiança, do conhecimento do outro, isso fica mais forte. O que eu lamento hoje é que o ser humano está começando a ter uma caminhada solitária. Isso é lamentável. Eu acho que a gente tem que reverter isso. Certa vez, eu ouvi uma frase que me chocou muito, e essa frase veio quase como uma pseudo-definição da natureza humana. Dizem que a frase diz assim: dizem que quando duas pessoas conversam, a que fala sabe que não está falando a verdade, e a que ouve faz de conta que está acreditando. Será que é assim? É verdade. A gente hoje, tem, eu pior, que às vezes se fala com isso do baiano. A gente tem às vezes tem essa situação. Hein? Não acho que é sempre assim. Não é sempre, mas às vezes, é isso que eu estou dizendo, às vezes a gente tem essa situação, tá? E é preciso que eu, na minha interação com você, eu identifique isso.
E se eu quero realmente formar uma aliança com você, realmente fazer uma união, eu tenho que provocá-la no sentido de que a gente encontre, né, a situação ideal. É que eu digo, saber dançar. Quem dança aqui? Ela mesmo. Hein? Você dança? Muito bem. Homens que dançam, vamos manter a mão levantada, muito bem. Homens que dançam conseguem conduzir e ser conduzidos. Continue com a mão levantada. Maravilha, tá? Então é essa relação de flexibilidade, tá? Nessa relação de flexibilidade, essa aproximação, eu consegui fazer com que a nossa relação possa ser fortalecida, mesmo a partir dessa situação que seria uma situação negativa. É assim que eu vejo. Valores, podemos passar. Valores. Autoconhecimento. Então é importante cada um, né, chegar e ser só. Isso aí eu fiz um exercício tão interessante. Eu peguei uma vez e coloquei num papelzinho. Quem é Maria Sampaio? Eu queria realmente ter assim muito claramente quem era Maria Sampaio. E aí eu coloquei até onde eu posso ir, né? Quais são os meus valores, né? O que eu posso revisar, o que eu não abro mão. E aí eu analisei em relação a isso o contexto que eu vivi. A BRH me dá uma experiência fantástica nessa questão. Aí eu cresci muito dentro da BRH, porque existiam limites que eu tinha colocado para mim, eu falei assim, eu não vou mudar. O que eu estou dizendo para vocês? Existem valores que a gente muda. Agora, existem alguns que têm raízes tão profundas que nós não mudamos. Então, esse processo de autoconhecimento, para eu entender os meus limites, isso é extremamente importante na minha relação. Isso faz com que a minha relação seja cada vez mais poderosa. Por quê? Porque se não der para mim, eu vou fora. Porque senão vai me machucar. Eu gostei quando o Marco falou aqui, né? Estamos aqui para trabalhar e ser felizes. Então, isso é extremamente importante. Então, se os valores, os meus valores, não batem com os valores da consciência, eu não consigo fazer alinhamento, ou seja, não há compatibilidade, consequentemente, a minha relação não será uma boa relação. Então, essa é a importância que eu devo dar. Conhecer os meus valores, conhecer os valores das pessoas com quem eu relaciono, do meu grupo, seja qual seja, e da empresa. E daí eu buscar o quê? Convergência. Então, às vezes a gente encontra a pessoa que diz assim, mas eu não mudo. Vocês conhecem alguém assim? Que não muda. Que não muda. Eu não mudo. Eu conheci um bocado de gente que não levava desaforo para casa também. A maioria morre nos ônibus, não sei o quê, uma briga, não mudo, também acontece essas coisas. Então, é preciso rever, é preciso repensar. Então, isso aí a gente está todo mundo no momento, rever o que for preciso, a gente falou, posicionar-se. Então, aquela história de ficar em cima do muro não é uma boa história. Então, a pessoa que ela não se posiciona, ela não apresenta a sua percepção, ela não se dispõe a colaborar e ela não se expõe, é muito mais difícil a relação, porque não é uma relação de confiança. Eu trabalhei há alguns anos numa empresa e eu me reportava ao principal executivo da empresa, eu era gerente de RH. E um dia ele virou para mim e disse assim, você vem todo dia disposta a ser demitida, né? Metade do tempo. Essa era a minha regra do jogo. E é interessante que eu tinha isso simbolicamente. A minha carteira profissional eu não guardava em casa. Ficar dentro da minha mesa. Por quê? Vamos entender por quê. Maria Sampaio, gerente de RH, é uma posição extremamente difícil. A gente fica muitas vezes entre o rochedo e a maré. É terrível. Então, ou você tem uma postura de se posicionar perante a empresa naquilo que você considera o melhor para a empresa, né? E às vezes isso se contrapõe a algumas diretrizes, ou você não sobrevive. Então, posicionar-se. Aí falamos sobre isso, conquistar e manter confiança. Minha gente, eu estou muito preocupada com este momento.
O Brasil, 6 anos de crescimento acelerado, né? 83, ou 93, 2003, 2009, 6 anos de crescimento acelerado. O que nós estamos vendo nesse momento? Nós estamos vendo muitas organizações estraçalhando, se arrebentando, né? Às vezes fazendo demissões, umas porque tem necessidade e outras porque estão querendo ter oportunidade, ou seja, usando esse momento como uma justificativa. E aí, essa relação de confiança, mesmo que a empresa passe por um momento de dificuldade, ela precisa ter essa relação totalmente estabelecida. De que forma? E aí, quem quer dizer alguma coisa? Hein? Eu não vejo, hein? Verdade sempre, não? Verdade sempre. Transparência. Né? Essa relação transparente para que você possa manter essa confiança. Você conquistou, você deve manter. E isso, para o gestor, isso é fundamental. Dentro da organização, né, ele deve conquistar, ele deve manter essa confiança. Na vida pessoal, quando a gente está fazendo a gestão da nossa vida, né, que fazia outra vertente que falei com vocês, essa relação também. Então, na hora que eu perco a confiança de um amigo, eu perco a confiança de uma pessoa com quem eu me relaciono, as coisas não vão dar certo. Então, é importante a gente estar sempre atento aos nossos valores para que a gente possa ser bem mais feliz. Olha, isso que você falou de valores e mudanças, né? Que parecem coisas antagônicas. Eu ter valores e eu mudar. Eu vi uma certa vez uma palestra de uma pessoa que mostrou isso muito claramente, o que é valor intrínseco e o que é aquele valor que você ajusta de acordo com o ambiente, né? Então, ele pegou e tirou da carteira dele uma nota de R$100, novinha, e perguntou assim, quem quer essa nota? Claro que todo mundo disse que queria. Depois ele pegou a notinha, dobrou em duas e perguntou, quem quer essa nota ainda? Todo mundo queria. Ele pegou a nota, amassou e perguntou, quem quer a nota? Quero, eu digo, querendo. Então jogou a nota, pisou. Quem quer a nota? Quer, e a nota jogou no copo de água. Quem quer a nota, continua querendo, todo mundo querendo. Quer dizer, eu mudei toda a concepção externa da nota de R$100, mas o valor intrínseco dela está preservado. Então as pessoas também são assim que eu costumo dizer, os valores morais são aqueles profundos que a gente traz da nossa história de vida, da nossa história de referência, né? A referência que você tem lá atrás, né? Das suas gerações passadas. Esses valores eles são muito difíceis de serem mudados, mas existem outros que não. Mas vamos para frente. Eu estou na festa da Odebrecht, certa vez disse, pelo menos eu li em algum lugar, que quando você monta uma empresa ou quando você passa a ser responsável por um grupo, não necessariamente tendo uma empresa, você tem que mudar seu centro de valores, que as regras mudaram radicalmente. Tem que dar uma balançada, né? Adapta-te ou não sobreviverá. É aquilo que eu disse. Se não dá para ficar, e aí, minha gente, quando você tem aquela constância de propósito aliada com os seus valores, o que vai acontecer? Vocês vão passar por momentos de dificuldade, mas vocês vão ter o balizamento, ou seja, o que eu chamo da estrutura da casa. Eu tenho uma base. Então, eu tenho uma base. Então, as empresas, você citou o nome da Odebrecht, muito pertinente. O que acontece? O que a gente sabe da história de referência de Odebrecht? Odebrecht tem valores que são muito fortes. Por exemplo, a educação para o trabalho. Então, é o valor da cultura Odebrecht. Então, a Odebrecht passa por diversas fases, por diversas crises, passou por diversas crises. Ao longo do tempo, ela continua forte. Então, todas as organizações que têm valores, e esses valores são bem internalizados nos seus integrantes, como é a carta do presidente, vocês sabem, né, a carta do presidente, a gente percebe, né? Eu li a carta do presidente, ele passou para fazer uma crítica.
fantástico. Quer dizer, quando vocês entram aqui, vocês já sabem quem é a Consiste, o que tem na Consiste. Então eu fico no site, não é isso? As coisas ficam mais fáceis. Aí a outra questão, né, que é extremamente importante, a outra competência, né, a atitude que é requerida do gestor, é a visão de futuro. Onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero colocar essa empresa? Entender em que cenário eu estou, quais são as dificuldades que eu tenho que devo superar para chegar lá. Na vida pessoal, eu estou fazendo um curso X. Para que eu estou fazendo esse curso? Eu quero chegar aonde? Eu estou na Consiste, onde é que eu quero? O que eu quero galgar dentro da Consiste? E daí fazer toda uma análise para você chegar e dizer assim, olha, eu sou bom nisso, né? Eu preciso melhorar naquilo, e daí fazer todo o seu trabalho para alcançar aquilo que você está definindo. Então, ter uma estratégia, ou seja, onde vai chegar. E outro ponto que eu coloco, isso tanto é para a empresa quanto para as pessoas, que é a questão da diferenciação. Então, nós estamos hoje num mercado extremamente competitivo. Às vezes, 20 minutos, muito obrigada. Às vezes a gente está num processo de recrutamento e seleção, fazendo uma entrevista, vou ver se alguém aqui já foi perguntado sobre isso. O que você traria diferente para a Consiste? Alguém foi perguntado sobre isso? Opa, maravilha, aí foi, tá? Então a gente faz essa pergunta. E a gente está querendo exatamente enxergar o que as pessoas podem fazer de diferença. O que a pessoa pode agregar no valor? Então, a diferenciação é essencial. Essa diferenciação, ela vai se traduzir através do conhecimento. Nós estávamos conversando, né, há poucos instantes ali, eu dou aula em curso de pós-graduação. E eu disse o seguinte, eu fico feliz quando eu estou dando aula e vejo que os alunos, né, se eles anotarem 10 palavras, eu fico assim, extremamente feliz que eles anotaram 10 palavras que eu falei. E depois, se eles conseguirem aprofundar daquelas 10, pelo menos uma, que é o conhecimento. Né? Você adquire o conhecimento, porque daí você começa a ser diferente. E a outra questão é o uso da informação. Aqui eu fico assim, encantada, né? O meu nome do software que você XTL. Eu disse, nossa, ele sabe tudo sobre mim. Sabe o dia que conheceu, né? Então é fantástico essa. Então você ter a tecnologia da informação a seu favor. O gestor de pessoas, isso é assim algo fascinante. Na minha experiência de vida profissional, a gente tinha um software. Vai ser, não, o RM parece com ele. Então a gente tinha um software que a gente desenvolveu lá na própria empresa. E uma vez a gente tinha um perfil das pessoas e a gente conseguia colocar a pessoa no gráfico, né? Colocava lá no gráfico, eu sabia todas as competências, enfim. Tinha um retrato dele numa tela de computador. E aí um dia chega para mim um gestor. Vou demitir fulano, eu era gerente de recursos. Eu falei, tá, então vou fazer o seguinte, antes de você tomar a decisão, vamos analisar aqui, para a gente pegar as informações dessa pessoa. Quando nós puxamos o gráfico daquela pessoa era a pessoa que estava no grupo com o perfil, o melhor perfil técnico. Não é? Por que tu vai demitir essa pessoa? Eu disse, não, mas tá difícil, a gente começou a falar das histórias. Eu falei, vamos conversar com ele. Vamos bater um papo com ele, porque alguma coisa está se passando, não é possível. Aí chamamos a pessoa para conversar e descobrimos que ele estava no pior momento da vida dele. Ele estava num processo de separação extremamente violento. Né? E ninguém consegue separar, né, o pessoal do profissional. Não há como. Quando vem para aqui, eu venho para a empresa, não entendo. E aí a gente reverteu. E daí o que eu digo é o seguinte, usar a tecnologia a seu favor. Para quê? Para tomada de decisão. Para andar rápido. Na vida pessoal, eu tenho a internet, eu tenho toda uma facilidade de pesquisa. Hoje o conhecimento é extremamente democratizado. Está aí. Eu vou lá, vou pesquisar, vou olhar o que eu posso agregar na minha vida para minha melhoria. Comprometer pessoas, isso é imprescindível.
sem comprometimento não há sucesso. E aí não é o faz de conta não, é verdadeiro. E eu sempre coloquei na minha experiência de vida o seguinte, uma coisa que eu sempre aprendi. Se você vai fazer algo que você vai depender de uma outra pessoa, e este algo você vai fazer para me atender, por gentileza, não negocie absolutamente nada comigo antes de você negociar com aquela pessoa. Porque você pode assumir compromissos comigo que aquela pessoa não vai poder assumir com você. E depois isso não vai dar certo. Então, quando a gente combinar, é para valer. Se não deu para cumprir, também não diga no mesmo dia não. Liga antes, ou vai lá e diz, não vai dar, vamos renegociar. Agora, comprometido está. Por quê? Porque no momento que você se compromete comigo, eu estou me comprometendo com outra pessoa. Né? Então, isso é de uma responsabilidade muito grande. Então, a gente tem que... Né? O gestor, ele tem esse papel, né? Valorizar as pessoas, e aí você tem uma série de práticas, né? Desde o momento de facilitar o conhecimento, as políticas que aquela empresa tem, tudo isso vai levar à valorização. Festejar resultados, vocês fazem isso de uma maneira divina, tem até o sino, né? Toca o sino e tal, enfim. É isso mesmo, a gente tem que festejar. Gritar, ficar feliz quando a coisa está boa. E se as coisas não estiverem boas, a gente tem que buscar separar, né? Viver aquilo que é bom. Quem assistiu e o vento levou? Tá! Viu que a geração também atual já assistiu? Você não vai acreditar o que nós assistimos essa semana. Passamos mensalmente aqui no momento que nós chamamos de Simon Cis. O que nós falamos, que nós vimos? Por favor. Ele ganhou o Oscar. É mesmo? E você assistiu uma semana assim? Bacana. Legal. Agora eu vou ver o que eu tenho em comum. O que nós temos em comum. Qual foi a cena de o vento levou que vocês mais gostaram? Amanhã. Ah, menina! Pronto! Podemos bailar juntas. Amanhã é outro dia. É a cena mais marcante que tem. Ela vive todo aquele terror, aquele negócio que arrasa com ela da guerra. E ela diz assim, eu vou sair dessa. E ela diz, então, assim, o que eu quero dizer a você é o seguinte. Por pior que seja o cenário, a coisa está preta, tem alguma coisa colorida. Pegue esta coisa colorida e pinte seu quarto. Pinte seu quarto. Bote ele colorido. E você vai encontrar saídas. Tá? Para você saber festejar os resultados. Para você ser, né? Aquela pessoa bacana que ela. Vamos lá. Vamos lá que daqui a pouco ela disse, um segundo. Educador, podemos falar. O gestor como educador. Tá? Então, na família a gente exerce esse papel, dentro da empresa a gente. Aqui é Mário Sérgio Cortella, ele diz ser um bom ensinante para ser um bom aprendente. Tá? Então, quando eu ensino, eu aprendo. Eu estou fazendo isso com você. Tá? Então, isso é muito legal. Chegou um colega novo, o colega precisa de ajuda, vamos ajudar. Por quê? Porque o resultado da empresa é a soma dos esforços. Não adianta. É um corpo humano que funciona de forma integrada. Então, se o colega tem dificuldade e eu não ajudo, as coisas não vão certo. O gestor é imprescindível. Então, ele tem responsabilidade por aprender continuamente para que ele possa desenvolver pessoas. Ele precisa admitir imperfeição. Então, eu preciso admitir o erro e pactuar com as pessoas o limite do erro. Até onde nós podemos errar? Para que a gente possa consertar sem ter problemas, tá? Desenvolver pessoas individual, né, do ponto de vista individual, crescer, interpessoal, ou seja, às vezes você tem dentro da equipe, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, nós temos os 5 dedos,
são irmãos, mas não são iguais. Então, na equipe é isso. São diferentes. Então, às vezes você encontra aquela pessoa que é muito para si. Eu preciso também fazer um trabalho com essa pessoa, para que eu me aproxime mais dela e haja como efetiva educadora. Socialmente, né, hoje isso é fundamental, todos nós, né, precisamos ter esse relacionamento, e do ponto de vista profissional, que é a questão da capacitação e das competências. E aí tem como agente de mudanças. Né? Então, quantos, né, processos de mudança? Quantos anos tem a Consiste? 24 anos. Quem tem 24 anos, exceto o Marcos, de Consiste? Não. Metade disso, 12 anos. Metade, 12 anos. Quem tem 12 anos de Consiste? Hein? Não, tem 11, né? Lá tem. Tá. Então, quantos processos de mudança vocês passaram? Né? Inúmeros. Então, o gestor, ele tem essa responsabilidade, ser o agente de mudança, de fazer com que esse processo aconteça de forma natural. Dentro da família, a gente também tem esse papel. Dentro do nosso grupo de amigos, também. E aí, minha gente, eu digo o seguinte, o gestor, quando ele não está comprometido, ou seja, aquela mudança, ela não trará uma tranquilidade para aquele gestor, ele não se sentirá feliz, é melhor ele não ficar, porque ele vai atrapalhar o processo. Essa é a verdade. A última experiência, que eu tive experiência próxima dentro de empresa, hoje eu trabalho como consultora, não trabalho mais como empresa, eu fui convidada para um processo de mudança. Só que o processo de mudança significava eu abrir mão, né, de coisas que a gente tinha construído e que era de uma grandiosidade, tinha uma relevância muito grande. E eu cheguei para o meu diretor na época com muita tranquilidade, disse, ó, está na hora de mudar. Ele falou, você tem a pessoa para ocupar o seu lugar? Eu tenho. Quem é? Fulano. Ah, não, mas 20 anos de convivência? Esse não. E aí essa pessoa está lá e realmente conseguiu tocar. Ou seja, a gente tem que realmente ter o nosso substituto. E esse ponto aqui que tem me preocupado muito, qualidade de vida. Equilibrar o pessoal com o profissional. Nós estamos vendo aí muita coisa acontecendo, as estatísticas cada vez mais sinalizam com a necessidade de atenção para isso. A gente vive uma vida louca, né, onde a gente tem que dar conta de muita coisa, dentro de um cenário também muito mais louco, e estamos deixando de cuidar da gente, de cuidar do outro. E isso aí, minha gente, é uma questão de prioridade. Tempo, eu sempre disse, a regra básica de tempo é uma questão de prioridade. Ah, não tive tempo para poder fazer a caminhada, não tive tempo para poder ir para fazer uma atividade física, ah, não deu tempo para fazer uma reeducação alimentar, enfim, essas coisas todas. Na hora que você prioriza isso muda. Eu tive a oportunidade na minha experiência, eu tive um ciclo, eu lutei. No dia que eu tive a suspeita de um câncer, e eu fui fazer uma tomografia, eu passei 45 minutos naquele turbão. E o povo lá fazendo toda a pesquisa. Eu passei minha vida ali em 45 minutos, totalmente ali. Fiz assim um resgate de tudo. Quando eu desci daquela mesa, eu tinha decidido muita coisa na minha vida. Eu tinha um nível de estresse muito alto, pela atividade que eu exercia, pela função que eu exercia. E aí eu falei assim, eu não vou me permitir mais a deixar meu corpo morrer. E dali em diante eu comecei, né, efetivamente a mudar. Então hoje eu tenho alguns médicos que são assim meus guardiões e me dão bronca, porque de vergonha nem toma bronca, né? Desde que eu tenho isso, né? O persiga esse, eu tomo minhas broncas. Né? Agora eu tomo bronca da endocrinologista porque eu aumentei o peso. No ano passado eu tinha um pouco de sedentarismo e ela me deu uma bronca do já. Estou morrendo de vergonha, mas eu vou reverter o quadro. Muito bem. Então já quase terminando. Exemplo, isso aí é clássico. A liderança pelo exemplo. Então o gestor, ele formar os seguidores. Opa, 10 minutos. Ainda vai sobrar tempo para as perguntas, tá? Então, o gestor, ele
ele ser um exemplo. Então, ele mostrar com os atos o que as palavras dele, né, estão falando. Então, eu vou mostrar isso com atos. Se na minha política, eu tenho lá uma política de qualidade. A minha política de qualidade é surpreender o cliente. Eu devo mostrar isso com atos. Eu não posso permitir que isso fique só ali. Se eu digo, nós temos que estudar, nós temos que aprender, então nós precisamos também mostrar isso de forma exemplar. Isso é fundamental. Coerência para pessoas à parte, falamos, influenciar pessoas. Então, o gestor, como educador, né? Às vezes eu adoro quando tem um que tem as ideias opostas. Ah, mas é gostoso, eles ajudam, né? A gente se alimenta, a gente pensa, a gente reflete. E eu tinha, eu tinha uma equipe, eu dizia o seguinte, gente, eu tenho muita convicção das minhas ideias. Então, quando eu vou argumentar, aí eu vou muito preparada, porque eu tenho convicção. E eu dizia para a minha equipe, pelo amor de Deus, se preparem para conversar comigo. Não venham conversar comigo sem argumento, não, porque eu sou forte nisso. Senão vocês não me ajudam. Né? Então eles me faziam isso, para a gente conseguir. Né? Porque senão vocês vão dizer que eu sou uma ditadora. Então isso era um processo educativo. Eu estava também, né? Eu conheci o mundo. Para quê? Para influenciar. Ter consciência do seu papel. Qual é meu papel? Eu sou gestor. Quais são as minhas responsabilidades? Que resultados eu devo ter? Eu estou realmente comprometido com isso? Preciso sentar lá com o Marcos, conversar mais com o Marcos sobre isso? Vou lá e converso. Às vezes a gente não tem consciência do papel e vai levando, e as coisas não acontecem como a gente deve. Podemos ir. E aí, fechando a questão da inovação, todos os dias, é assim que deve ser feito. Ouvi ontem o cliente deu um insight, pá! Vocês devem ter isso todo dia. O pessoal que trabalha ali, né, no suporte, né? Aí o cliente fala assim, bem que isso podia ser assim. A papelzinho do lado, bem que isso podia ser assim. Aí essa parte da louca. Passa para quem é responsável por isso. Porque às vezes o cliente ele fala uma coisa e dali nasce, né, várias criações. Então todos os dias eu devo questionar o que eu faço. Isso é regra. Fiquem insatisfeitos. Estejam sempre insatisfeitos. Se indignem, sejam indignados com tudo. Porque você só consegue mudança quando você tem indignação. Porque você se questiona, você questiona o outro. Pensar diferente, né? Então, encontrar diversas situações, criar um ambiente apropriado para a inovação. Tem um momento para pensar nisso. Por quê? Hoje a gente tem uma intensidade operacional muito grande. O gestor, ele age assim, ele age na gestão, ele age na execução. Então, ele precisa parar um momento para refletir, para pensar. Tinha uma empresa, eu trabalhei no ano passado, fiz uma consultoria numa empresa, e eles estavam com tanto problema. Aí um dia eu virei para o diretor e disse, rapaz, vocês não estão pensando, vocês não têm tempo para pensar, vocês não param. Aí pense, aí vocês precisam encontrar uma forma para vocês pararem e pensar. Aí o que eles fizeram? Eles tinham um outro problema que era delegação. O problema de delegação a gente conseguiu resolvendo, né? Fazendo treinamento, orientando e tal. Aí um dia eu disse, Maria Sampaio, estamos preparados para parar para pensar. Eu disse, o que é? Eu disse, os gestores já sabem delegar, já começaram a delegar. Eu disse, que solução que você encontrou? Eu disse, eles agora, toda semana, eles têm que se ausentar da empresa durante 4 horas e me trazer propostas, ideias. Essa era a responsabilidade. E realmente mudou a cara da empresa. Então precisa parar e pensar, né? Buscar novas formas de fazer, a gente falou um pouco sobre isso, mas sim, questionar a forma que está sendo feita e ser melhorado, sem conformar, né? Você não ter o conformismo. Podemos então fechar. Aí pode clique, 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 clique,
clique, mais outro. E aí, mesmo, mais outro. O que eu encontrei? Isso aí é o seguinte, o que eu fiz? Né? Dentro da minha experiência de vida, eu busquei exatamente competência, essas 6 competências que eu falei com vocês, que têm uma relevância muito grande na minha vida e que hoje eu encontro em grandes executivos, em executivos de empresas que realmente estão alcançando a perenidade. Então você vai para o Odebrecht, o Norberto da Vida, o filho dele e tantos outros, né, que você encontra essas competências presentes. Para quê? Para que essa empresa possa perpetuar. Consiste tem 20 anos, 24 anos. Já passou das etapas de... Você começou antes, você trabalhava? Tinha carteira profissional, que eu quero dizer? Nós nos apaixonamos na Telebahia. Então tinham carteira profissional, não é isso? Então vocês passaram o primeiro estágio, que é extremamente perigoso, os primeiros 5 anos o cara fica na dúvida. Volta e assina a carteira ou continuo empresário. Superada essa dúvida, foram para os 10 venceram, já passaram dos 20, vão entrar agora nos 30. Na curva, para a perenidade, vocês têm que ter uma inclinação agora, né? Para cima. Essa é a regra, né? Então aí, se você, existindo essa constância de propósito, essa visão, né, todo esse conjunto de competências, aí você efetivamente consegue chegar. O que me assusta muito, o que eu tenho visto, por exemplo, agora nesse momento de crise, as empresas que estão tomando decisões precipitadas e que a gente não vê uma coerência, são exatamente as empresas que a gente não vê com esses valores tão altos. Bom, é isso aí que eu queria falar e agora fica a discussão das perguntas. Vamos lá, pessoal, perguntas. Vai lá, Rita. Oi. Liderança é um ato solitário? Eu considero. Na minha opinião, o líder ele é solitário. Dentro da organização ele é solitário. Pelo seguinte, existe uma série de atributos que ele coloca para si. Um dos atributos é não demonstrar fraqueza. Então, nos momentos que ele sente dificuldade, por exemplo, para a tomada de decisão, que ele fica entre, né, uma coisa e outra, às vezes ele se retrai, porque ele não quer demonstrar fraqueza. Em outros momentos que ele está passando por uma dificuldade, ele não compartilha. É por isso que hoje algumas empresas têm os programas de coaching, para que eles possam ser ouvidos por profissionais que têm um certo conhecimento da área de atuação dele e possam trocar ideias. Eu considero um papel solidário. O Bush disse agora para o Obama, né, que ele vai ter, disse na posse do Obama, você vai ter para você a Casa Branca, sua mulher, seus duas filhas. Metaforicamente, o que ele diz, você é um homem solidário a partir de agora. Isso aí. Porque o próprio processo de decisão, você decide muitas vezes sozinho, então é o próprio ostracismo, né? O dizer não, o desgaste natural, dar o exemplo. A verdadeira liderança é pelo exemplo. É você ter consciência de que aquele jogador excepcional, o maior jogador que a França teve, me lembra? Platini. E segundo, então, quem foi? Zidane, né? Tá bem. Zidane não podia ter dado aquela cabeçada, não. Porque ali ele não estava sendo Zidane, ele estava sendo a França. Tem outro aspecto, né? Se o líder não está solitário, se dilui no grupo, ele deixa de ser líder para passar a ser parte integrante do grupo. E há também, aí é o seguinte, aí há também um histórico de referência. Nossa referência é o Brasil, nossa referência é de submissão, tá? Então, quando a gente pega essa raiz e puxa, a gente encontra explicação para isso. Nós não estamos habituados, aí nós que eu digo, liderados, não estão habituados a provocar a liderança. Então, normalmente a regra é, teve um
problema, o que vocês fazem? Hein? Cala e vai para onde? Vai perguntar para quem como é que resolve o problema? Não é isso? Como é que resolve o problema? Normalmente é isso. Quando o melhor deveria ser: olha, eu tenho esse problema, eu encontrei essas alternativas e eu quero discutir com você. Aí você tira o cara da solidão. Tá? Então, ele é só porque foi dada a ele uma responsabilidade e ele acaba assumindo isso para si. Mas vamos lá. Só o sentimento paternalista, no ambiente que nós estamos acostumados, em que a pessoa galga um cargo de liderança e as pessoas que estão ao redor, ou ele mesmo com relação a ele mesmo, continua com o mesmo comportamento. E, olha, são coisas distintas. Aqui mando eu. Você é meu amigo, mas não vai no meu espaço. Tem que ser muito claro isso. O que mais? Eu li um livro que diz que... Fala mais alto. Eu li um livro que tem um título que ele fala assim, do autor, que o chefe, ele domina, o líder, ele influencia. E eu vi que a senhora falou algumas coisas sobre influência na coerência das palavras. Quais são outros mecanismos que a gente pode influenciar além disso? Bom, o conjunto do que eu falei aí, os exemplos, né? O processo de comunicação, né? Foi o que eu não abordei. O processo de comunicação, como é que é essa comunicação que eu tenho para influenciar? Até que ponto eu estou comprometido com aquilo, as diretrizes daquela empresa? E eu chego para os meus liderados, levo aquela informação, discuto com ele, ouço ideias, né, dele, pego essas ideias, trabalho e aproveito dentro daquilo que é possível. Tá? Então a comunicação ela é um fator assim, preponderante nesse processo de influenciar. E às vezes, o que acontece? A gente tem um grupo, aquele mais resistente. Há uma tendência natural do gestor de não deixar o cara de lado. Poxa, o cara está resistindo mais. Pelo contrário, esse é que deve ser conversado mais. E ouvir o que ele tem a dizer. Porque de repente o que ele tem a dizer é tão importante que vai fazer com que eu repense algumas coisas. Então o processo de comunicação é essencial. Sampaio, vou pretensiosamente ajudar a completar um pouco do serviço, com certeza eu concordo. Eu acho que tem algumas outras coisas também. Primeiro, a consciência do bem comum. O bem comum. O líder tem que ter essa visão. Ele não está fazendo para ele. Segundo, tornar como parte da comunicação esse sonho algo que também não é só dele. Quando você sonha junto, a capacidade de realizar aumenta muito maior, muito mais. Não existe grande diferença entre as multinacionais e as empresas do governo. É tanta gente que as pessoas deixam de ter número e passam a ter número. A empresa muitas vezes explode de crescimento e a maioria das pessoas que participaram desse crescimento começam a dizer: eu estou com saudade quando eu conseguia fazer determinadas coisas que passam a não ser mais possíveis. Então, a comunicação é fundamental para você dizer: olha, eu penso assim, eu sonho com isso, fazer a cadeia de valores chegar até lá. Mas o bem comum é fundamental. E nesse bem comum está a segurança. Aí você vai para a Maslow. A base da pirâmide tem que estar preenchida. As necessidades básicas. Não sei se encaixa, mas faz parte da nossa história, talvez muitos não saibam. Quando nós começamos a nossa empresa, nós tínhamos a opção de ter comprado a sala. Isso é extremamente difícil. A primeira parcela, nós tínhamos 10% da primeira parcela. Você já imaginou? Eram noites e noites virando para encontrar o que fazer para poder pagar a primeira parcela. E a decisão era comprar ou não. Foi a forma que naquele momento nós encontramos de dizer a nós mesmos, nos comprometermos e mostrar ao mercado que nós estávamos vindo para montar uma empresa. É aquilo que nós fazemos aqui também. É você dizer o que você vai fazer, se comprometer até com coisas pessoais
para que todos passem a se tornar, inclusive, fiscais de você mesmo. Última pergunta. Zé, uma pergunta? Não, eu achei muito fantástico tudo que ela falou de entusiasmo demais, se questionar se poderia se mudar, inclusive dizer às pessoas não se preparam para conversar comigo, o pessoal te arrasta. Interessante, muito interessante. Aqui a gente não precisa falar isso, não é? Aqui a gente não precisa falar isso. Mas você sabe, Maria, essa postura que nós fazemos internamente é o que nós treinamos para fazermos externamente com todos aqueles que nós relacionamos. Legal. Isso é legal. E precisa. A área de serviços é difícil, tá? Trabalhar em área é muito, muito complicado. Mas ele aqui suspendeu a mão. Diga. última, né? Claro. Eu já li isso, não só em literatura, mas em várias. Vamos lá. Diversas literaturas, algum ponto em comum que fala sobre liderança, fala bem forte, se repete isso, de que quando o cidadão está construindo um líder, quando está se construindo um líder, esse desenvolvimento depende do desenvolvimento próprio. Quando ele vira um líder, o crescimento dele depende do crescimento dos liderados. Quais são as características que a gente poderia colocar como básicas ou primárias para se caracterizar no espírito de liderança? Observe o seguinte. Eu não entendi a pergunta, qual é o que? Quais são as características? Porque sempre se fala liderança, líder, mas o que é que se torna, o que é que faz um líder? Como é que a gente pode dizer se você é líder e você não é líder? São os elementos. Ok, então assim, existe às vezes um líder nasce pronto. Eu costumo dizer que ele nasce quase. E se você observa uma criança, já no seu desenvolvimento, né, quando ela já está na fase de 7 anos, você já consegue observar se ele já tem alguns atributos, algumas características que vai levá-la a um processo de liderança. O que a gente busca? A gente busca, por exemplo, competência da comunicação, a habilidade dele para comunicar, de relacionamento interpessoal, né, de viver, né, conviver com as pessoas, de como é o processo de argumentação, a capacidade de argumentação que ele tem, de ensinar. Quando você observa no indivíduo, se ele tem isso, né? Quando ele é uma pessoa voltada mais para o técnico, ele se volta mais, ele direciona mais a tarefa, ele é mais no fazer e executar. Quando ele tem uma característica de liderança, você percebe o relacional, a interação dele com as demais pessoas. O foco em resultados é essencial também para isso. Que ele não se perca, né? ele não se perca no meio, né? Ele não se sinta, embora ele seja do grupo, ele não entre naquele conflito, né? Eu lidero ou eu sou membro do grupo, que ele realmente tenha feito posicionamento. Então essas características, elas precisam ser desenvolvidas. O que a maioria das vezes acontece nas organizações, e aí que as coisas não dão certo, que quase todos nós que passamos pelo papel de liderança, a experiência, alguém pega a gente e coloca lá no papel de liderança. Lógico que esse alguém que nos colocou lá é porque observou que nós temos algumas dessas características que eu mencionei. Mas daí eu também tenho uma responsabilidade de desenvolver aquela pessoa. Por exemplo, se você lidera e você vai desenvolver um líder na sua equipe, você tem então, busca naquelas pessoas essa característica, é aquela pessoa ali que eu vou desenvolver. Então a sua interação com aquela pessoa, a partir daquele dia, para você contribuir no processo de desenvolvimento dela, deve ser exatamente você puxando cada vez mais para que ele lide, conviva com essas competências. Isso é extremamente importante. Isso é uma delícia. Não é? Esse é o nosso papel. Desenvolver pessoas. Acredito que talvez o primeiro de todos é educar.
Maria Sampaio, uma delícia. Muito obrigado. Eu Então, em primeiro lugar, muito obrigada pela visita. Eu concluí que eu te falo, como você começou a palestra, falando que você podia muito do seu nome, Maria, e na minha opinião, eu combino perfeitamente com você. Uma mulher mineira, uma mulher que luta, uma mulher que faz, e uma mulher que é presidente. Atualmente, nós não temos mais espaço para mulher, mas para Maria, com você. Então, para nós, a foto hoje é coletiva. Todo mundo então vem pra cá. dei uma foto. Ah, essa eu quero receber, né, Marcos? Claro. Gente! Vai gostar. Muito bom. Esse livro é fantástico. Legal. Vamos tirar uma foto. Vamos aqui, pessoal. Vamos lá. Vem cá, Edson. Claro. Ah, a gente tem que registrar o momento. Não vai usar mais. Amém. Já cabe todo mundo? Tem que juntar mais. Bota as cadeiras aqui, bota